Para você que esteja se questionando, poxa, eu sei que processos e procedimentos, scripts, atividades é super importante, mas isso é fácil de falar e difícil de colocar em prática. Ou para você que acredita que esse assunto só pode ser dado atenção se for via uma consultoria, e normalmente uma consultoria cara, que faz todo o mapeamento dos processos como é hoje, determina uma melhor fotografia de futuro de como deveria ser, e aí sim começa a estabelecer os procedimentos. Cuidado, não precisa nada disso. Fala turma, tudo bem? Esse é o Decodificando a Gestão de Riscos, um programa que eu compartilho com você conteúdos teóricos e casos práticos que servirão de atalho para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi em minha trajetória e dominem de uma vez por todas os riscos que prejudiquem os resultados da sua empresa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, de extremo valor agregado para as companhias, que diz respeito à adoção de processos e procedimentos padronizados. A gente vai explorar aqui exemplos de sucesso, armadilhas que podem acontecer no meio do caminho, sobretudo de objeções mentais em não investir sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que depois de você acompanhar esse bate-papo aqui, vocês vão ter a conclusão e o viés de que é importante sim investir nesse assunto e como isso tem gerado resultados positivos para quem tem dado atenção a isso, tá legal? Então vamos lá. O que é, quando a gente percebe que é necessário, na verdade sempre é necessário, na minha visão, você estabelecer procedimentos padronizados, ou seja, você tem N atividades dentro da sua companhia e para cada atividade você tem um script de execução. Ainda mais se a sua companhia tiver uma grande concentração de execução manual. Ou seja, os seus colaboradores têm ali uma atividade manual que é importante eles saberem como é que ela é executada. Tá legal? E por que eu estou dizendo isso? Porque para aquelas empresas que ainda não investiram tempo nisso, seja porque não se atentaram à importância disso, seja porque realmente estão começando agora, estão buscando ajuda para saber como melhorar os seus resultados, etc. Mas se você não tratou isso ainda, certamente você vai ter alguma dessas dores. Aquela sensação de falta eterna de recursos, você investe, 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 e sempre os seus colaboradores estão reclamando que não é suficiente. Você tem aquela sensação de ineficiência operacional elevada, por mais que você invista, você não consegue ter uma qualidade de entrega, você sempre tem alguma dificuldade para que o seu produto final tenha atendimento àqueles níveis de serviço que você estabeleceu, a qualidade de entrega também não é boa, os atrasos, o custo elevado de produção talvez não seja o mais adequado, ou quando você precisa determinar um contorno para uma situação adversa, você acaba adotando uma solução sem muita tática, sem muito planejamento, acaba sendo mais caro. Ou pior, você tem um ambiente de trabalho na qual novos colaboradores entram, ficam um tempo e saem. É difícil você reter pessoas dentro do seu quadro de colaboradores. Isso tudo, pessoal, pode sim estar ligado a uma grande confusão operacional que a sua empresa se encontra. Tá legal? Pode ser que as pessoas que quando entram dentro da sua companhia, elas foram contratadas para um determinado objetivo, só que quando começa no dia a dia esse objetivo não está claro, o operacional ninguém explica para ela o que tem que ser feito, as pessoas que deveriam acompanhar não acompanham, a pessoa se sente sozinha. Logo, com o tempo, isso acaba jogando contra, começa a criar aquele nível de insatisfação, aquele nível de própria falta de confiança do colaborador, que ele começa a avaliar, poxa, eu não consigo desempenhar meu papel aqui. Provavelmente alguém vai me questionar o porquê me contratar, então vou começar a dar atenção às outras opções de mercado e normalmente acontece da pessoa sair, tá legal? Então tudo isso acontece justamente porque está uma confusão na sua empresa. Tá? E as empresas que descobriram as perdas que se tem nesse processo de ineficiência operacional de pessoas que entram e saem, porque você tem que investir de novo na busca e contratação de pessoas, de novo no treinamento de pessoas, isso deve estar e as pessoas perceberam que isso sim está ligado à falta de processos e procedimentos dentro da sua empresa. Principalmente se você tiver uma parte considerada de trabalho manual. Por mais que você tenha ferramentas que estejam ali para te apoiar ou não tenham ferramentas, você precisa que as pessoas saibam como tratar o dia a dia, sabe como começar o dia, executar as suas atividades durante o dia e como fechar o expediente. Então isso é muito importante e as empresas
que descobriram isso têm tido alguns resultados extremamente positivos e eu vou mostrar em alguns exemplos aqui. Mas para começar, o que significa então, para você que está acompanhando esse vídeo, estabelecimento de processos e procedimentos? Nada mais é do que você entender quais são as atividades dentro da sua companhia, quais atividades existem e estão ligadas à geração de valor do seu produto e com base nessas atividades você formaliza, seja de ordem escrita, gravada ou até mesmo em áudio, de todas as atividades, os passos, é um script de atividades que precisa ser executada para um determinado processo. Ou seja, você colocar passo a passo o que tem que ser feito e, se possível, colocando ao final da execução desses passos, qual é o resultado que é esperado para aquela atividade. Ou, e ainda melhor, se colocar, olha, eventualmente, se isso acontecer, faça esse fluxo adicional de atividades. Se aquela outra situação acontecer, faça esse fluxo condicional de atividades. Tá? Então, o estabelecimento de processos e atividades é você entender como a sua companhia operacionalmente funciona, como é que ela está organizada, e para aquelas atividades que são mais críticas, o adequado é para tudo, mas a gente sabe que isso pode até ser uma armadilha de exagero de mapeamento, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas para aquelas atividades que são mais críticas é você estabelecer passo a passo para cada uma dessas atividades para a pessoa quando chegar, seja ela nova, ou seja ela repondo as férias de alguém, seja um parceiro seu que você contratou para suprir uma falta de mão de obra, enfim, para aumentar inclusive a capacidade de entrega, ele vai começar e já vai saber rapidamente o que precisa ser feito, sem a necessidade de depender de pessoas que passem esse conhecimento, tendo um driver ali de execução. Caso tenha dúvidas, aí a dúvida vai ser mais direcionada e mais assertiva para aquilo que ele tem dentro daquele script que ele precisa executar. Então, esse é o que significa estabelecer processos e procedimentos bem padronizados. É igual a gente estar num condomínio. A maior parte de vocês deve morar dentro de condomínio, seja de prédio de casas, e você percebe o quão pode ser desorganizado as atividades gerais, seja de limpeza, de segurança, de reposição e manutenção de equipamentos. Se isso não tiver procedimento, a chance de dar errado é altíssima, porque as pessoas, mesmo com boa vontade, não vão saber a hora de fazer, como fazer, a melhor forma de se fazer, e aí normalmente sempre vai ter a sensação que eu comentei anteriormente, ou seja, você tem os recursos e ainda assim tem a sensação de ter maus resultados, tá legal? Mas para você que esteja se questionando, poxa, eu sei que processos e procedimentos, scripts, atividades é super importante, mas isso é fácil de falar e difícil de colocar em prática. Ou para você que acredita que esse assunto só pode ser dado atenção se for via uma consultoria, e normalmente uma consultoria cara, que faz todo o mapeamento dos processos como é hoje, determina uma melhor fotografia de futuro de como deveria ser, e aí sim começa a estabelecer os procedimentos. Cuidado, não precisa nada disso. Se parte da premissa que se você está hoje funcionando, você, bem ou mal, já tem algumas atividades. Se você já está com essas dores de pessoas entrarem, saírem, você ter a sensação de recursos nunca darem certo, tome cuidado, porque certamente as atividades como deveriam ser executadas não estão sendo executadas da melhor forma possível. Então você já pode partir agora, mapear essas atividades e deixar o script de execução para cada uma delas. A partir daí você vai ter condições e melhores ferramentas para conseguir medir a performance, diminui a incerteza dos colaboradores do que precisa ser feito, você percebe quais são aquelas atividades que em algum momento você vai ter a necessidade de aumentar a escala, seja contratando uma ferramenta, seja até mesmo terceirizando para um parceiro. E você, com tudo isso, dentro de um script, você vai ter maiores condições até de negociar com o seu parceiro ou até mesmo de ter maior assertividade na hora de contratar uma ferramenta. Porque você sabe o que precisa ser feito, os seus colaboradores dominam o que precisa ser feito. E quando entra uma pessoa nova, é muito rápido a adaptação, tá certo? Então, além de gerar muita transparência sobre algumas vulnerabilidades e custos que vão ser esquisitos se começarem a subir, ou seja, poxa, você tem aquela atividade, o script de execução era essa, ele vinha bem, tinha alguns indicadores de performance que eu vinha acompanhando, aí de repente a performance diminuiu e o custo aumentou. Opa, peraí, será que a pessoa que está executando a atividade
sabe do script? Será que ela está consultando o procedimento que foi determinado? Será que tem alguma coisa acontecendo no operacional que eu não esteja observando aqui como gestor? Então, é por isso que a padronização é importante, porque à medida que você padroniza, fica fácil você acompanhar desvios do que é padrão. E aí você atua, evidentemente, para corrigir isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente, pessoal, eu tive a oportunidade de acompanhar uma empresa do setor de logística que tinha gestores que tinham grande preocupação com excelência operacional. Ou seja, dentro dessa empresa tinha uma etapa do processo de processamento que era extremamente manual. Era não, ainda é manual, porque foi recente isso. Então, o que eles perceberam? Poxa, eu tenho a necessidade de colocar pessoas em determinado período do ano e depois tirar essas pessoas porque eu não tenho a necessidade de ter elas todo o tempo. Só que o meu problema é quando entra pessoas adicionais, são pessoas novas, não conhecem minha cultura, não conhecem meu produto, ou seja, estão ali para executar uma parte do meu processo operacional. E as pessoas que estão há mais tempo não têm a sensibilidade de passar da melhor forma possível para essas pessoas que estão chegando. Então eles perceberam que tinha aqui um ruído operacional de execução de atividades. Ou seja, dependia muito do talento, do histórico das pessoas. Quando a pessoa saía, todo esse histórico e essa capacidade de produção ia embora. E à medida que entravam novas pessoas, essas pessoas tinham grande dificuldade de acompanhar o nível de capacidade produtiva que tinha anteriormente. Muito bem. O que eles fizeram? Eles fizeram uma dinâmica que para mim foi brilhante. Eles capturaram essas pessoas que ficavam durante mais tempo dentro da companhia e começaram a fazer alguns cursos de excelência operacional. E dentro da dinâmica do curso, tinha uma etapa em especial que eu achei brilhante. Eles davam Lego, peças de Lego, de brinquedo, e dividia a turma em 2 grupos. Falando assim, está aqui o seu conjunto de peças, está aqui o seu conjunto de peças. Muito bem, com base nessas peças e levando em consideração o que vocês conhecem, a criatividade de vocês, montem um robô. Aí o pessoal fala, como assim? Monta um robô. Imaginem um robô e montem ele com base nas peças que vocês têm. E isso era cronometrado. Legal. Aí o pessoal pegava, aí tinha aqueles conflitos, as pessoas nunca terem trabalhado literalmente juntas, cada um tinha um ponto de vista, cada um tinha um nível de criatividade diferente e as peças não eram as mesmas. Até entrar num consenso, os 2 grupos, demorou muito tempo para se construir uma proposta de robô. E aí, sei lá, cronometrava e dava lá 5 minutos. Muito bem. Aí ele mudava a dinâmica, eles montavam, os mesmos grupos desmontavam as peças, deixava tudo sem nenhum tipo de composição e falava, tá legal, agora levando em consideração que você tem as mesmas peças, tá aqui o manual de como você deve montar esse robô. Então tinha lá a especificação de qual era o robô, as orientações de como somar as peças na ordem certa, considerando o desenho que tinha sido proposto inicialmente. Muito bem. De 5 minutos que foi a atividade inicial, baixou para 2 minutos e meio, alguns fizeram até menos de 2 minutos. Ou seja, e aí todo mundo ficou assim chocado, falando assim, nossa, como foi fácil, poxa, se a gente tivesse um manual de como fazer as coisas, é notório, é nítido o ganho de performance, o ganho de eficiência operacional e por aí vai. Pois é. E essa atividade foi só para demonstrar para aquelas pessoas que estavam dentro do contexto operacional daquela empresa em dizer que, poxa, está vendo que por mais que a gente tenha os recursos, não dá para depender 100% só da criatividade, não dá para ter padrão de execução, porque cada um vai querer fazer de um jeito. Ao mesmo tempo, vocês perceberam que se a gente determinar um roteiro de execução de atividades, uma ordem lógica de como as coisas têm que se encaixar, não é mais fácil? Não pode até ser mais rápido? Vocês não tiveram, inclusive ele até brincou, vocês agora não estão com vontade de fazer a 3ª rodada para ver quem faz mais rápido? E foi unânime. Todo mundo queria fazer a 3ª rodada para ver quem fazia mais rápido. Só que a atividade acabou por aí porque o objetivo não era esse. Era justamente plantar essa ideia de que quando tem padrão, quando tem orientação, formalização, o capacity, a proatividade, a energia das pessoas em fazer acontecer é maximizado. É por isso que se você tiver uma empresa que está começando agora ou você está com uma dificuldade enorme de se manter, certamente é porque seus processos estão bagunçados. As pessoas entram e como não tem procedimento padrão, elas mudam. Cada um traz um tempero diferente. Quando você vai ver e vai consultar, você fala assim, gente, por que minha empresa está fazendo as coisas desse jeito? Não é da mesma forma que eu fazia há muitos anos atrás.
Ou seja, com o acréscimo de pessoas, culturas diferentes e por aí vai, as pessoas começaram a fazer o processo da melhor forma possível, mas dentro da percepção de cada uma delas e diferente da percepção inicial do acionista, daquilo que caracteriza o seu produto e por aí vai. Isso pode gerar, enfim, efeitos diversos de forma negativa. Tá legal? Esse foi um exemplo que eu achei muito bacana, que eu vi na prática, bem didático e para as pessoas entenderem e absorverem de uma maneira muito simples o quão importante é você ter procedimento padronizado, um script de execução. Tá legal? Um outro exemplo, pessoal, que eu trago aqui para vocês, esse é um exemplo que pode acontecer com várias empresas. Eu não tenho aqui um exemplo específico de uma empresa que eu já vi isso em alguns lugares, já ouvi falar também desse problema em vários contextos, né? Que diz respeito ao seguinte, a empresa decide de fato estruturar, entender como é que a sua cadeia produtiva está estruturada, quais são os processos, quais são as áreas que estão envolvidas e para cada uma dessas áreas estabelecer o procedimento de como a atividade tem que ser executada. Muito bem. Depois que eles fizeram esse trabalho, evidentemente ele começou com as áreas mais críticas para a empresa dele. E o que significa crítico, pessoal? A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores. Aquilo que está diretamente ligado à entrega do produto ou sustentação do produto, ou aqueles que você já percebe que dependem de pessoas-chave. Se você tem uma empresa que tem uma parte do processo que está dependendo de uma única pessoa, cuidado, porque essa pessoa pode sair, levar todo o conhecimento e ainda virar um concorrente seu. Então, você como investidor proprietário, você tem que ajudar essa pessoa. Ela às vezes, eu prefiro acreditar dessa forma, que não foi uma escolha ela concentrar tanta informação, tanto conhecimento, etc. É porque a empresa está começando, está ganhando, está crescendo, etc. E no começo é assim. Você faz café e serve café, não tem ninguém para dividir as responsabilidades. Só que chega um momento que você não pode se enganar, achar que o custo é fixo e o faturamento vai aumentar sempre. Você precisa também suportar, apoiar essas pessoas dividindo isso um pouco melhor, tá legal? Mas enfim, de qualquer forma, essa empresa começou a fazer esse processo de mapeamento, identificou o que ao final desse mapeamento dos processos mais críticos, ele falou, opa, peraí, a atividade da área A é exatamente igual à atividade da área B. Só que eles medem, eles estavam medindo o indicador ou fazendo o controle em duas etapas distintas do processo, mas estavam tentando garantir a mesma coisa. Então, nesse mapeamento, além de ter o fluxo padronizado, a administração tem condições de avaliar, onde a gente tem redundância. E isso pode sim trazer oportunidades de otimização de investimento ou até mesmo redução de custo. Tá? Então, quando você tem uma estrutura de empresa, que você começa a ter procedimentos e processos mapeados, e a gente vai falar um pouquinho sobre o risco e a armadilha de você ter um processo mapeado em exagero. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho que se chama aquele mapa escala 1 para 1. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, à medida que você tem isso, você começa a medir, eu tenho condições de colocar um indicador de performance, um indicador de riscos, etc., acompanhar a esteira produtiva e ao mesmo tempo falar, peraí, eu tenho redundâncias de atividade. E aí você pode decidir ou reduzir custo ou fazer com que esses recursos que estejam fazendo esse controle deixem de fazer isso e façam outras coisas que atendam aquela sensação de ter recursos e sempre está faltando alguma coisa. Tá legal? Então, quando você negligencia esse tipo de coisa e aquilo que eu falei, novas pessoas vão entrando, uma empresa que está em crescimento, antes tinha 4, 10, 15, 40 e por aí vai, novas pessoas de mercado vão somando, cada um vai trazer uma história diferente, cada um vai ter uma experiência diferente para se colocar em prática, às vezes até vícios, que vai chegar um momento que a sua empresa vai ficar bagunçada, não vai dar o retorno e em algum momento você vai ser obrigado a reduzir quadro. Mas não foi porque a empresa cresceu 100%, não é por conta da culpa, né? Não é 100% culpado ao crescimento desordenado. É porque os administradores também negligenciaram a necessidade de você, peraí, a gente vai precisar crescer, mas vamos crescer de que forma? Vamos adquirir aquela outra empresa? Legal, mas como é que a gente vai fazer o processo de fusão? A gente hoje está observando, pessoal, muitas startups que tiveram um boom de investimento, fizeram algumas aquisições e no momento de incorporação tiveram dificuldades, o resultado não veio e por conta disso você teve que fazer demissões. E quando na verdade talvez é o despreparo dos administradores em se atentar à importância de governança, processos, mapeamento de riscos, mapeamento e acompanhamento de performance, que isso faça com que as peças se juntem, como no exemplo do robô que eu dei, da melhor forma possível, e não você cria uma estrutura extremamente horizontal, que é moda, né? Extremamente horizontal, mas com baixa efetividade, com redundâncias e por aí vai. Tá legal?
Então, é um assunto para a gente tomar muito cuidado, tá bom? E você pode se perguntar, poxa, mas o meu negócio é complexo, como é que eu vou ter tempo para estruturar isso? Ou, como eu disse inicialmente, é fácil falar e difícil de colocar em prática. Não vou mentir, para você ter uma empresa que tenha organização adequada, é preciso ter foco e disciplina. É como na nossa vida pessoal. Né? Se eu quiser ter um bem-estar, eu vou precisar ter uma alimentação adequada, eu vou precisar ter uma cadência de exercícios mais adequada, eu vou precisar ter uma vida saudável. E não é só eu querer, eu preciso ir lá e fazer. E ter disciplina com os meus horários, ter disciplina com os meus objetivos, com as minhas metas e por aí vai. Vai depender só de mim. Uma empresa é a mesma coisa. Você empreendedor, você proprietário, que tem essa vontade, sabe que precisa fazer isso, você precisa mergulhar também de corpo e alma nisso. Porque, como eu falei inicialmente em outros vídeos também sobre cultura, cultura é o reflexo de vários exemplos. Se você é um proprietário que não liga para horário, que não liga para cliente, que você sempre tem o viés de trapacear alguém, que você, você não dá a mínima para o negócio, só está esperando receita, os seus colaboradores não vão acreditar quando você vier a público e dizer a gente precisa se reestruturar. É mais fácil todo mundo falar, finalmente acordou para a vida. Finalmente percebeu a irresponsabilidade que estava acontecendo até agora e agora vai querer conseguir consertar como se fosse o Salvador. Cara, não funciona. Eu já vi algumas empresas de proprietários que nunca ligaram para os clientes até o momento de começar a perder clientes, a ser questionados sobre valores. Aí tem aquele boom de preocupação e aí tem o exagero de proatividade, começa a colocar o carro na frente dos bois e gera toda uma confusão e perda de profissionais da mesma forma. Então é preciso se envolver nesse assunto, chamar os principais gestores, ver a opinião deles e, no fim, colocar isso como meta dos gestores. E falar para eles, olha, crescer é importante, mas a gente vai sim precisar ter um tempo de estruturação interna, de revisão de processos e por aí vai. Porque a nossa empresa chegou um momento que não dá para aceitar mais desaforo. A gente chegou um momento que a gente precisa ser mais eficiente. Por quê? Porque temos maior concorrência, a complexidade está maior do contexto de negócios. Poxa, a gente está tendo um ataque cibernético para tudo que é lado, a gente está tendo fraude interna. Não dá mais. Ou seja, a escala de fazer negócios chegou a um ponto que a dificuldade de mantê-los é a mesma. Então, aquele lance de se preocupar em segurança, preocupar em governança no pós, tem feito com que esse pós seja uma decisão de fechar a empresa. Tá? E eu não estou exagerando, é só você ver grandes empresas que começaram com um boom, bonitos, sócios com braços cruzados na frente de capa de revistas, está tudo certo. Depois de 1 ano, 2 anos, você é obrigado a fechar a empresa. Justamente por não estruturar o retorno sobre o investimento. E fazer isso depende também de processos. Chega uma hora que prejuízo atrás de prejuízo não se sustenta. Tá legal? Então, é importante você, empreendedor que chegou nesse momento e reconhece que precisa dar atenção a isso, é importante você fazer um processo de institucional, mas não sozinho. Chama os gestores, demonstre preocupação para que todos falem a mesma linguagem. Agora, se você perceber que ninguém quer te ouvir, etc., talvez o problema seja você. Infelizmente, dono da empresa. E talvez você tenha que fazer um processo de transformação pessoal primeiro, para depois você buscar a transformação da empresa. Talvez, em alguns casos, até se ausentar. Contrata outra pessoa que possa fazer essa liderança, essa transformação. Não tem demérito nenhum nisso. A vaidade de alguns donos é o que coloca fim muitas boas ideias em algumas empresas. Tá legal? Por fim, pessoal, queria compartilhar mais um exemplo de uma empresa que está ligado a esse exemplo de onde o problema, talvez, o gargalo seja o dono, que ela percebeu que, poxa, toda hora eu invisto, não dá retorno, toda hora eu invisto, não dá retorno. E ela não tinha grandes recursos e, incomodado com isso, ele começou a perceber que precisava estruturar a empresa com processos. Muito bem. Quando os processos começaram a ser desenhados, todo mundo começou a perceber, opa, peraí, determinada parte da minha atividade, eu preciso mandar um e-mail para o dono e ele dá um de acordo. Aí muitos gestores começaram a perceber que acontece a mesma coisa. Ou seja, chega a determinado ponto, o gestor não tem poder de decisão, ele não tem alçada e todo mundo gera um gargalo no dono. Porque ele gosta de dar o de acordo, ele quer saber o que está acontecendo e tudo mais. Está tudo bem com relação a isso. Mas o dono começa a criar um problema operacional para si. Ou seja, a empresa nunca vai ter escala se depende só de uma pessoa.
vai dificilmente manter a mesma atração, porque o próprio cara, a pessoa ali, a dona ou dono vai estar ausente e não consegue dar o de acordo que tanto precisa dar, senão ela depois pode vir a público e cobrar o gestor e dar uma bronca dele. Por que fez sem um de acordo dela? Tá legal? Isso é normal, pessoal, para uma empresa que está começando agora. 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, a partir da 5ª pessoa já começa a ficar difícil. Parece pouco, mas não é, porque as pessoas quando se juntam ao seu time, elas se juntaram por um motivo. A gente espera que elas se juntam por conta da capacidade técnica que elas têm, ou pela capacidade de processamento que ela tem à medida que foi se formando, foi ficando cada vez mais especialista dentro do seu time. Chega um momento que a pessoa já tem condições de tomar as decisões sozinhas, inclusive decisões melhores quando diz respeito ao operacional do que o dono. Porque o dono não está no dia a dia. Questões estratégicas, aí sem dúvida, olhar a grande fotografia, saber das parcerias, fluxo de caixa e por aí vai, certamente o dono vai ter uma visão melhor. Mas a parte técnica, do equipamento X que está com problema, que precisa ser alterado, que a manutenção não está sendo feita de maneira adequada, etc., desculpa, isso vai gerar um exagero de envolvimento que vai trazer atrasos para a empresa. E nessa empresa, o que eles fizeram? Eles fizeram uma forma de estabelecer papéis e responsabilidades, que cada um dos gestores fazia e o que eles não faziam, definir um fluxo de reporte do acompanhamento de tais atividades, determinar alguns indicadores de performance e também um fluxo para dizer aquilo que precisava de ter uma tomada de decisão por conta de um desafio, por conta de um problema que aconteceu dentro da operação, e fizeram todo um fluxo de reunião com esse dono, ou seja, estabeleceram uma governança. Daí a importância de ter procedimentos bem estabelecidos, ter uma governança de como que as áreas trocam informações, como é que isso vai ser mensurado, como é que isso vai ser gerido. No começo, pessoal, não foi fácil. Por quê? Porque o dono, quando quer saber de tudo, é uma zona de conforto para ele. Ou seja, ele sempre fez assim, sempre fez dessa forma, ele sempre quis estar diante de tudo, inserido em tudo. Só que quando ele percebe que ele não está inserido em todas as decisões, porque ele já deu alçada e liberdade para os gestores tomarem essas decisões, gera um desconforto. Falei, peraí, como que as coisas estão acontecendo e eu não estou sabendo? Ou seja, é muito difícil você que está querendo começar agora a estabelecer governança, porque é fácil você desrespeitar, você como dono, você dentro de uma estrutura pequena. Tem estruturas grandes, pessoal, tem muitos ritos, né? muito processo de governança que os gestores simplesmente ignoram, porque acha que ninguém dá atenção àquilo. Ou você tem gestores que estão tão cansados de não acreditar que algo pode ser alterado, melhorado para melhor, que não patrocinam. E esses gestores, na minha visão, têm o mesmo problema do dono, de que não quer mudar. A pessoa que não aceita, que não acredita que pode mudar, tem o mesmo problema daquela que não quer mudar. Porque em ambos os casos, não existe nenhum tipo de energia positiva em querer rumar para um lugar melhor. Um se faz de vítima, outro se faz culpado. Não adianta, pessoal, não funciona. Existe um processo, uma necessidade de humildade, de reconciliação para que as pessoas se encaixem para um rumo melhor. Se é insustentável, não vai mudar? Bom, aí cada um tem a decisão de seguir o seu rumo. Ficar ali aceitando isso também se torna parte do problema. Essa é a minha visão. Tá legal? Então, é muito difícil, é por isso que precisa de disciplina e foco para colocar as coisas em práticas, mas quando é colocado em prática, dá resultado sim. Quer ver um exemplo didático aqui muito interessante? Você imagina a Fórmula 1. Eu gosto muito de automobilismo. Eu acompanho a Fórmula 1. Então eu acho brilhante aqueles carros que acompanham. O primeiro chega a 8 milésimos, 1 segundo na frente do oitavo, do 10º. É 1 segundo que divide 10 carros num processo de classificação. Numa corrida é a mesma coisa, as equipes têm os mesmos equipamentos, é o mesmo motor, são aerodinâmicas muito parecidas, o nível de investimento altíssimo para todas. Evidentemente que tem um atributo que é diferente para cada uma delas que diz respeito ao talento do piloto, mas não é só talento, é preparo, é investimento de foco, objetivos e por aí vai. Agora, a gente percebe que é tão equiparado a competição que o que define um vencedor ou não em muitas corridas é a parada no box. É quanto tempo um carro sai do ritmo de corrida, vai para um ritmo menor, troca os seus pneus, equipamentos, enche o tanque, por aí vai e depois volta para o ritmo de corrida. Isso tem um tempo, uma perda de tempo enorme que outras equipes podem se apropriar desse tempo perdido.
se assim eu posso dizer. Mas da mesma forma, essas que ganham esse tempo depois vão ter que parar. E aí é um perde e ganha, que o que vai fazer diferença é o quão eficiente é você nesse processo de parada. E você imagina uma parada nos boxes, né? Você tem lá 20 pessoas, eu não sei quantas pessoas são, certo? Estou chutando 20 aqui. Mas imagine que elas tivessem boa vontade, poxa, elas querem ganhar, estão engajadas, compradas com o propósito da equipe, etc. Aí vai vir parar o carro. Cada um não sabe o que fazer, não sabe se primeiro levanta o carro, se coloca o pneu, se coloca combustível. Vai ser um desastre. Pessoas somente com vontade, pela vontade, vai ser um desastre quase que sempre. É por isso que você precisa ter procedimento, é por isso que você precisa ter treino, é por isso que você precisa tratar a sua equipe de forma profissional. Não é só dizer que você contratou profissionais, você precisa ter uma equipe profissional, que elas entendam exatamente o que precisa ser feito, quando ser feito, de que forma e até mesmo buscar melhorias para isso. E não deixar isso dentro também de um procedimento escrito e esquecido. Fazer com que isso seja respirado, seja vivenciado pela sua empresa, treinando as pessoas, se for o caso, para aquelas atividades que nem sempre são rotineiras. E para aquelas que são rotineiras, crie o hábito de medir a performance, gere meritocracia para essas pessoas, em gerar em menor tempo e menor custo, até mesmo meritocracia em se elas identificarem uma forma de otimizar esse processo. Então a gente sabe que na Fórmula 1 dá certo porque cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade do que tem que ser feito e rápido. É por isso que conseguem fazer tudo isso, trocar pneu, encher tanque, arrumar alguma coisa aerodinâmica, limpar a viseira do piloto em menos de 2 segundos. É muito estratégico isso. Se isso não fosse estratégico, aí o nicho competitivo de maior performance que é a Fórmula 1 não se preocupava com isso. Por que você não vai se preocupar? Tá legal? Tome cuidado com isso. Só que tem algumas formas de você colocar isso em prática. E para você que chegou até aqui, eu vou colocar aquilo que pode dar errado, mesmo você comprado com essa ideia, e a minha recomendação de como fazer o certo. Tá legal? O errado, pessoal, a armadilha que eu coloco aqui, a primeira que eu coloco é o seguinte: toma cuidado com o famoso mapa escala 1 para 1. Ou seja, sabe aquele mapa? Vamos imaginar o mapa da sua rua. Você vai lá no seu GPS, você vê o mapa da sua rua, etc. Você não precisa saber o nível de detalhe do asfalto, você não precisa saber quantas árvores literalmente tem na rua, você não precisa saber a cor exata das casas que estão na rua para você saber como chegar na rua. Inclusive o GPS ele traça uma rota dentro de uma visão mais abstrata do mapa. Se ele se preocupar em ter todos os detalhes como na vida real cada detalhe, cada curva que se tem dentro do percurso, não serve para. Vai ser ótimo, uma ótima reconstrução do mundo real, mas para que eu vou querer construir o mundo real? Custa caro, tem um tempo elevadíssimo, não vai agregar valor e, primeiro, vai ter uma dificuldade enorme de interpretação. Enorme. Tá? Então, tome cuidado para não ter um script detalhado num nível exagerado de detalhe. Por quê? Porque senão você vai acabar com o poder de interpretação e tomada de decisão de quem está executando. Então você tem que ter uma forma de dizer, olha, a atividade tem que executar em steps não tão macros, mas não tão detalhados, mas que ele entenda a ordem da execução das coisas. E a depender do que aconteça, seja de um resultado específico, seja de uma pressão, temperatura ou até mesmo uma luzinha que apite no painel, a pessoa que está ali parte do princípio que também tem capacidade técnica para estar ali. E ela vai tomar a decisão, opa, peraí, eu sei o que está acontecendo. Inclusive, se acontecesse algo similar, eu tenho que fazer isso. Ou seja, o script tem que estar no nível de orientação e não dizer literalmente, no detalhe do detalhe, o que as pessoas precisam fazer. Porque, caso contrário, você está acabando com o poder, a independência, a interpretação de quem você contratou. A pessoa não vai ler aquilo, ela vai jogar fora, nunca vai patrocinar e vai fazer do jeito dela. Porque é tão custoso ela entender um processo tão detalhado, tão chato, que ela prefere fazer do jeito dela. Tá legal? Então tome cuidado com esse excesso de detalhe, porque você nunca vai terminar esse processo, vai custar caro e as pessoas não vão patrocinar. Por isso que é importante, e eu vou dizer do jeito certo, você sempre coletar feedbacks, tá legal? Então processos com exagero de detalhes tendem a não funcionar.
Tá legal? Outro ponto que é importante, pessoal, não retardem o início desse processo com a premissa de que primeiro você precisa mapear tudo, todas as caixinhas da empresa, para depois vir detalhando. Não. Você, como dono de empresa, com os gestores que você tem te apoiando, você sabe aquilo que não pode parar de funcionar. Você talvez não tenha noção de como executar, mas você certamente sabe aquilo que não pode parar de funcionar. Então comece por esses. Faça pilotos. Chame os gestores, compartilhe com eles a ideia, os benefícios, estabeleça um piloto, faça colete o feedback, sobretudo, de quem coloca a mão na massa. Tá? Eu vejo muitas startups com dificuldade de dar certo, que precisam rever quadro de funcionários, que precisam ver tecnologia, até mudar plano de negócio, etc. E o problema sempre é do corpo operacional. Né? Ou seja, manda embora um monte de gente, desliga, vai, não sei o que, estica. Só que o corpo administrativo se mantém intacto, que é justamente aquele que talvez aí precise ter alteração. Então tome cuidado para você não se apoiar, você é empresário, não se apoiar em pessoas que estão preocupadas com o cargo. As pessoas têm que estar desapegadas a isso e te ajudar como empresa. E você também, como dono, tome cuidado para não ser um narcisista danado na frente da empresa, que tudo que acontece de bom é foi por conta de você e não por conta das pessoas que estão trabalhando. E quando dá errado é por causa das pessoas que estão trabalhando com você. Cuidado. Você está sendo um mal tremendo para a sua própria empresa. Tá legal? Então, tome cuidado com isso. Um outro ponto, pessoal, não jogue, vamos fazer isso, etc. E agora a gente vai fazer e joga a responsabilidade para os gestores. Está aqui, eu preciso que vocês façam isso e ponto, acabou. Daqui a um mês eu venho para ver os resultados. Tome cuidado. Porque se você não prepara, não faz uma boa comunicação, não esclarece os objetivos, o propósito do assunto, não equilibra a atividade dessa pessoa para ela começar a também ter essa condição de mapear o processo, o que vai acontecer? Ela vai priorizar aquilo que é o dia a dia dela, ela não vai fazer mapeamento de processo. Então você que está querendo implantar esse tipo de atividade, tenha ciência que só delegar a responsabilidade de se fazer isso está errado. As pessoas não vão fazer. Você precisa se envolver, talvez até investir sim em um apoio para fazer essa documentação. Não estou falando de consultorias caras, etc. Não, é braço mesmo de entender, ir lá, fazer uma entrevista com o gestor que domina o assunto, a pessoa tirar nota daquilo e formatar um documentinho que tem ali os passos do que precisa ser feito. Tá legal? E por fim, pessoal, não contratem soluções se você não entende como é feito o processo hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos gestores acreditam que colocar uma solução tecnológica é a solução dos problemas. Não é. Talvez vai aumentar o seu problema, porque você vai gastar sobre uma solução para resolver um problema que você nem sabe qual é direito, para executar e colocar para você uma forma de trabalho que você nem concorde, só porque a solução está dizendo. Com o tempo, você não vai usar a solução, você vai criar uma outra forma de voltar a fazer de forma operacional ou desconsiderando essa ferramenta que você comprou. Você vai gastar dinheiro e vai ter frustrações, porque no começo você achou que seria o salvador só porque contratou a solução. Está errado. Na minha visão, está errado. Entenda primeiro como é que o processo é executado hoje, veja os gaps de fato que existem, tenta determinar o procedimento de como isso acontece. Legal, agora vamos avaliar qual é a melhor ferramenta que supre meus gaps ou qual é a melhor ferramenta que já está olhando a possibilidade de aumentar a escala daquilo que eu tenho hoje. Isso vai fazer com que o seu projeto seja muito mais assertivo. Tá legal? Por fim, eu coloco aqui a forma correta, que na minha visão, esse procedimento todo de estabelecimento de processos e procedimentos tem que ser executado. Para que tenha um começo, meio e fim saudável, para que os resultados não gerem frustrações e que tenha o envolvimento necessário de todas as pessoas que estão ali interessadas no assunto. Primeira coisa, realize um feedback com os gestores chaves para a coleta de dificuldades operacionais. Antes de você instituir o processo, entenda primeiro como é que está a sua empresa. Faça feedbacks separados para que não exista nenhum tipo de constrangimento. E também forneça para eles a liberdade de colocar esse feedback. Tá legal? Se você já não tem essa liberdade, então coloque alguém para fazer. Então, tente primeiro coletar como é que está a temperatura hoje. Segundo, faça um benchmark com pessoas, com empresas de mercado similares a você, se você não quiser ir no concorrente. Faça benchmarks para entender, participe de exposições, fale com pessoas do mercado e use sua rede de conexões para isso.
para você coletar como é que as outras empresas estão lidando com esses problemas que você coletou nos feedbacks. Ou como é que elas estão tratando a dificuldade operacional do dia a dia. Às vezes o pessoal, mas a empresa faz isso, é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito, sempre. Sempre o óbvio precisa ser dito. Porque caso contrário fica naquela sensação de procrastinar o assunto, de negligenciar o assunto e ninguém resolve nada. Tá legal? Depois de você coletar feedbacks, ver como é que o mercado está trabalhando, etc., monte um racional que traga as dificuldades que você identificou, como o mercado está trabalhando e o porquê que esses dois mundos precisam se juntar para buscar um bem comum. Mostre o porquê aquilo vai trazer um bom retorno para a empresa, mostre o quão isso vai ser benéfico para os gestores. Então, depois de você demonstrar esses resultados para os gestores, qual é o próximo passo? É você estabelecer um template padronizado que estabeleça regras de qualidade para esse template, que você vai colocar o script das atividades, tá legal? Se possível, com indicação quais são os resultados esperados e, sobretudo, cenários de exceção. Ou seja, que se der um problema X, faça isso. Se der um problema isso, nem que seja ligue para a pessoa XPTO ou procure a área determinada para esse assunto. Tá? Então, você colocar de forma padronizada como deve ser executado, resultados esperados e cenários condicionais a exceções, vai ser o melhor dos mundos. Porque se você deixar isso sem padronização, você volta ao problema inicial, na qual você agora vai ter procedimentos formalizados, mas completamente bagunçados do ponto de vista de padronização. Vai dificultar acompanhamento, mensuração de qualidade, você avaliar futuras expansões, seja para parceiros ou soluções, ou seja, você vai voltar a ter um problema e vai de novo chegar à sensação de investir tempo nisso e no final não ter o retorno esperado. Então estabeleça esse padrão, tá legal? Depois, eu acho que é interessante você fazer um piloto. Elenque aí uma área, faça um piloto com essa área, use ela como teste. Faça lá o entendimento dos processos, quais são as atividades dentro de cada processo, estabeleça o script para cada atividade. Diga quem é a pessoa responsável, quem é que vai fazer o processo de revisão e por aí vai. Tá legal? Depois disso, você coleta o feedback dos colaboradores que exercem a função. Se se a escrita, a linguagem, o detalhe, se o formato, inclusive, está adequado, se ficou claro o suficiente para a pessoa interpretar como deve ser executada aquela atividade e executar. Faça o job rotation, pega uma pessoa que nunca executou a atividade, peça para ela ler, peça para ela executar, verifique se ficou claro o suficiente. Porque à medida que você validar esse modelo, aí sim eu recomendo você expandir para a empresa. É diferente de você expandir para a empresa e descobrir que uma parte não vai funcionar, só que aí você já fez para todo mundo, mais difícil você contornar. Então faça esse primeiro experimento para depois você expandir, tá legal? Depois que você chegou ao momento de validar esse experimento e vai expandir, estabeleça um cronograma. Coloque esse cronograma na meta dos gestores. Caso contrário, esse cronograma pode sim ser negligenciado, sempre com justificativas e desculpas de prorrogação. Então leve a sério esse assunto, porque como eu disse inicialmente, somente foco e disciplina vai fazer com que esse tipo de ferramenta traga retorno para a sua empresa. Tá legal? Depois disso, tem um processo de revisão contínua. Estabeleça lá um processo anual ou semestral de revisitar essas atividades para ver se ela se mantém igual, se ela não encontrou nenhum tipo de oportunidade de melhoria, se eventualmente uma nova ferramenta entrou em produção e altera substancialmente o processo. Tá legal? Também invista no processo de comunicação institucional, para dizer para todo mundo que isso está acontecendo, para que ninguém se assuste em algum momento as pessoas começaram a descrever o que é feito em cada atividade. Ou seja, busque o seu pessoal de comunicação, o seu pessoal de RH, faça um comunicado para as pessoas não se assustarem, para entenderem que aquilo é em benefício deles mesmos, para que os procedimentos sejam bem formalizados, para que pessoas, quando contratadas, tenham uma recepção muito melhor do que eles tiveram, inclusive. Tá legal? E, por fim, estabeleça indicadores. Seja indicadores para avaliar se o processo está tendo uma performance adequada, porque agora é padronizado, agora você sabe, você pode ir lá estabelecer alguns indicadores de performance, bem como tenha um indicador chamado feedback, de novo, das pessoas que estão envolvidas no contexto, não só dos gestores. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você tenha alguma subcultura dentro da sua empresa, algum gestor que não acredita nisso e trata e negligencia esse assunto. Então, tenha uma equipe, ou você mesmo, que vá lá dentro das pessoas da ponta mesmo, da parte mais operacional possível,
entenda com elas, traga a opinião delas para dentro do seu contexto. Entenda porque isso pode trazer luz a problemas ainda de administração que a sua equipe, os seus gestores estão empregando para a sua própria empresa. E isso pode jogar fora tudo aquilo que você investiu nesse processo de excelência operacional. Tá legal? É isso, pessoal. Essa é a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado. Investir em procedimentos e padronização de processos dá resultado. É evidentemente que o começo é uma transformação maior, que faz com que você tenha que sair da uma inércia de mapeamento e por aí vai, mas com o tempo isso vai se demonstrar bem produtivo e com ótimos resultados para a sua empresa. Tá legal? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que podem ter algum tipo de interesse. Também estou aberto a que vocês me procurem, coloquem algum case, algum cenário que porventura seja um desafio para a sua empresa hoje e talvez com a experiência que a gente já vivenciou possa ajudar você. Tá legal? Um grande abraço, foi um prazer.